substituindo o professor e magistrado Jorge Miranda Magalhães, que está com problema de saúde. Meu nome é Luiz Felipe da Silva Haddad, né? E nós vamos, então, dar início a uma palestra cujo título é O Diagnóstico Médico da Demência e a Interdição Judicial. Será proferida pelo Dr. Flávio Henrique Rezende Costa, aqui presente, que é médico neurologista, mestre em neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Evidentemente, como a nossa dinâmica, né, sempre é aplicada, eu também digo que ele é médico do Serviço de Neurologia do Hospital Clementino Fraga Filho, né, e também professor de Neurologia na Universidade de Tafti-Sá, mestre em Clínica Médica. O assunto poder-se-ia perguntar, mas isso aqui é uma escola de medicina ou uma escola de direito? Acontece que hoje o que nós temos, sobretudo, é a interdisciplinariedade, né? É um assunto médico, mas que tem muita importância jurídica. E, então, o professor, doutor, terá a palavra, depois, então, estará aberto a quem queira fazer perguntas, a quem queira colocar alguma coisa. Eu mesmo pretendo fazer algumas perguntas, né? Então, dito isso, eu dou a palavra ao doutor Flávio Henrique. Bom dia a todos. Eu agradeço muito as generosas palavras do desembargador Luiz Felipe Haddad. É um prazer estar aqui pela segunda vez. Eu já estive aqui falando um tema correlato a esse no ano passado. E o foco dessa aula será o foco médico sobre o diagnóstico das demências e também essa interseção que existe, né, entre a área jurídica e a área médica. Bem, para falar sobre demência, né, a gente tem que estabelecer alguns conceitos, né, iniciais. O primeiro conceito é o conceito do que é cognição. O que significa cognição sob o ponto de vista médico? Bem, a cognição é a forma que o cérebro percebe, aprende, recorda, vivencia e pensa todas as informações captadas através dos sentidos, né? Então, é a forma como nós vivenciamos o mundo e a forma como nós aprendemos as experiências do mundo, né? Exemplo, eu estudei 6 anos de medicina e aprendi medicina. Isso está incorporado na minha cognição, todas as vivências, todo o aprendizado, ou seja, a cognição é nada mais, nada menos que a nossa autobiografia, a forma como nós percebemos o mundo, né? E quando existe um comprometimento da cognição? Quando existe esse comprometimento cognitivo, a pessoa deixa de ser quem ela é. Ou seja, lenta e paulatinamente, aspectos próprios daquele ser humano, daquele indivíduo, eles deixam de existir. E as pessoas passam a perceber isso, né? Então, o meu pai ou meu avô que um belo dia chega em casa e não conhece, por exemplo, o neto, né? Ou uma história que eu ouvi recentemente de um pai que tinha dado como presente para a filha um consultório de odontologia há cerca de 30 anos, e a filha levou o pai ao consultório de odontologia, e quando o pai chegou lá, ele não conheceu o consultório de odontologia, ele não sabia que aquilo dali tinha sido o presente que ele tinha dado para ela há 30 anos atrás, né? Ou um advogado que um belo dia, numa sustentação oral, passa a ter dificuldade, por exemplo, particular um determinado tipo de raciocínio, e esse advogado era tido como uma pessoa brilhante no meio jurídico, né? Então, os distúrbios cognitivos, eles aparecem de forma lenta e progressiva, e geralmente levam a uma despersonalização, ou seja, o que nós chamamos, né, o termo utilizado é síndrome da longa despedida.
a pessoa passa a deixar de ser quem ela é, da forma como ela é. Então, isso compromete vários que nós chamamos domínios da cognição. Bem, no momento que isso interfere de forma significativa com as atividades de vida diária desse indivíduo, nós damos o nome, o termo genérico médico de demência. O termo demência ele não significa uma única etiologia. Existem várias condições médicas que podem levar à síndrome demencial. Ela é uma síndrome causada por várias etiologias, várias causas. Obviamente, existe uma definição médica disso, né? O que significa demência sob o ponto de vista médico? Existe uma definição no Manual de Estatística de Psiquiatria que significa o seguinte: é um declínio cognitivo adquirido e lentamente progressivo, ou seja, isso já é um conceito muito importante, não existe demência de início agudo. Então, se a pessoa estava absolutamente normal ontem e em poucos minutos ou horas ela adquire um distúrbio do comportamento, um distúrbio do julgamento, da memória, da capacidade de lidar com o tempo, com o espaço, isso a gente não pode chamar de demência. A demência, por definição, ela é lentamente progressiva. Isso, às vezes, muitas vezes, isso leva a uma dificuldade até da percepção dos próprios familiares sobre o que está acontecendo. E esse declínio ele tem que ser suficientemente intenso para levar a uma interferência ou nas atividades profissionais ou nas atividades de vida diária e sociais do indivíduo. Ou seja, aquelas alterações de memória, por exemplo, olha, eu estou esquecido, não estou lembrando do nome do número do meu celular, de onde eu coloquei um determinado objeto, mas depois eu raciocino e penso e consigo encontrar. Essas alterações de memória, elas não são suficientes para gerar um diagnóstico de demência. Elas são suficientes quando elas passam a interferir de forma significativa nas atividades de vida diária do indivíduo. Quais são os domínios? O termo domínio da cognição, né, a gente procura separar, obviamente essas coisas são interligadas. Quais são os domínios mais acometidos nos quadros demenciais? O domínio mais importante é a memória. E existem, vou falar um pouquinho mais à frente sobre os tipos de memória, mas a memória, ela obrigatoriamente tem que estar acometida nos quadros demenciais. E pelo menos mais um domínio cognitivo. Por exemplo, uma condição conhecida como praxia. O que é a praxia? A praxia é a nossa capacidade de produzir tarefas motoras aprendidas. Por exemplo, a capacidade que eu tenho de desabotoar um botão da minha camisa, de pentear meu cabelo, escovar meu dente, de abrir uma porta, de montar uma determinada estrutura. Isso, o nome médico para isso é praxia. Isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência nos quadros demenciais, por exemplo, quando as pessoas passam a se vestir de forma errada. Então, é aquela senhora que se cuidava muito bem da própria saúde e da aparência, e um belo dia chega no consultório com um brinco de um jeito, um brinco de outro, a camisa desabotoada, né? Você vê que existe uma dificuldade para lidar com essas tarefas motoras. Outro comprometimento muito frequente é a da linguagem e das funções executivas. Geralmente, os pacientes com alterações cognitivas, com síndromes demenciais, eles têm um prejuízo da linguagem, uma queda da fluência verbal. Isso leva, muitas vezes, a discursos, por exemplo, empobrecidos, com poucas palavras, repetições, anomia, que é a incapacidade de nomear, por exemplo, um determinado objeto. E existem testes que a gente faz na beira do leito, ou eventualmente no consultório, para verificarmos se existe esse distúrbio da linguagem. E também uma outra função cognitiva conhecida como função executiva, que é a nossa capacidade de lidar com problemas mais complexos. Por exemplo, a nossa capacidade de ir a um banco, por exemplo, fazer um saque, né? Ou nossa capacidade de lidar com uma situação de construção. Existem testes que nós fazemos à beira do leito ou no consultório que são muito sensíveis para captar essas alterações cognitivas. Eu vou mostrar mais adiante a vocês, como um teste, por exemplo, conhecido como teste do relógio, que é um teste simples que pode ser feito.
E a nossa capacidade de reconhecer e identificar objetos, por exemplo, né? Como é que isso se expressa na prática médica? Por exemplo, aquela senhora que olha para um determinado objeto e não sabe nomear aquele objeto, não sabe para que ele serve. Então, olha para um relógio, qual o nome disso aqui? Ela fala, é aquela coisa que serve para ver hora, mas eu não sei qual é o nome, né? Ou então, a incapacidade de reconhecer uma face, por exemplo, de um parente mais próximo. Então, é aquele senhor com um quadro de perda cognitiva que não reconhece mais o filho, não reconhece mais as filhas. Por exemplo, pode até reconhecer um cuidador, mas no dia que o cuidador chega com o óculos, ele passa a não reconhecer, porque o óculos passa a fazer com que a percepção da face dele seja completamente diferente. Então, conhecendo essas alterações, testando essas alterações, nós chegamos aos diagnósticos das síndromes demenciais. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre a memória, né, porque isso é uma questão fundamental para o diagnóstico das síndromes demenciais. Muitas vezes nós somos procurados nos consultórios, nos ambulatórios, com queixas de memória. As pessoas falam, doutor, eu não estou esquecido. Né? Eu não lembro de número de telefone, eu coloco uma determinada coisa num determinado ambiente, não sei onde eu coloquei. Bem, esse tipo de esquecimento, que é a chamada memória de trabalho, que é a memória imediata e de curto prazo, ela não é o marcador mais importante para os diagnósticos demenciais. Qual o tipo de memória que é a memória mais acometida nos pacientes com demência? E essa memória é a memória que chama a nossa atenção para um problema estrutural do cérebro. É um tipo de memória conhecido como memória episódica. O que é a memória episódica? É a memória para fatos, para eventos, para episódios. É a memória autobiográfica do indivíduo. Um exemplo de memória episódica. Eu imagino que as pessoas aqui lembram o que almoçaram ontem e qual foi o ambiente que cercou aquilo. Ou seja, eu fui em um determinado local, conversei com uma determinada pessoa, aconteceu um determinado fato. A retenção desse tipo de memória, quando a memória episódica é acometida, é um alerta de que existe um problema mais grave acontecendo. Existem outros tipos de memória, por exemplo, como a memória semântica, que é a memória para código, linguagens, significados, né? Então, por exemplo, quando eu mostro uma bandeira do Brasil, a pessoa imediatamente reconhece aquela bandeira do Brasil. Eu mostro uma bandeira dos Estados Unidos, né? Ou eu mostro para um indivíduo um grupo de animais, ele consegue dizer, olha, esse é o tigre, esse é o leão. Descreva para mim uma zebra. A pessoa consegue descrever qual é a aparência daquele ser, por exemplo. Então, isso é a chamada memória semântica. Existe um tipo de memória conhecida como memória de procedimentos, que é a memória, geralmente uma memória motora, que faz com que nós executemos determinadas tarefas motoras mais complexas. Existem alguns quadros demenciais que tipicamente começam com uma alteração de memória de procedimento, por exemplo, como a demência associada à doença de Parkinson. As pessoas, por exemplo, elas deixam de saber como fazer uma determinada tarefa. Então, aquela senhora que fazia um bolo maravilhoso para a família, em um belo dia, ela deixa o bolo queimar ou simplesmente substitui o açúcar pelo sal no ingrediente do bolo e acha que está tudo normal. Né? Então, a memória de procedimento ela também pode estar cometida em algumas situações. E, por último, existe um acometimento, um tipo de memória conhecido como memória declarativa. O que é a memória declarativa? É o conhecimento que nós adquirimos das coisas durante a nossa vida. Né? Então, por exemplo, quando eu estou estudando para uma prova e faço aquela prova, eu espero que o conhecimento obtido com aquela prova vá para a minha memória declarativa, ou seja, que aquilo tudo que eu vi, isso seja incorporado à minha cognição e aquilo possa ser vivenciado adiante. Né? Como hoje aqui, eu espero que vocês, no final dessa palestra, o que eu esteja falando aqui vá para a memória declarativa de vocês. Né? Muitas vezes o que o estudante faz, ele decora o que está estudando. Então aquilo não vai para a memória declarativa dele, aquilo vira simplesmente uma memória de trabalho. Ele sabe que 2 mais 2 são 4, que aquela fórmula ali existe, ele faz a prova e depois que a prova é feita, aquilo ali não é incorporado à memória declarativa dele. Né? Então, nos pacientes com alterações demenciais, o que nós observamos? No início, uma alteração da memória episódica e o acometimento que se espraia
para outros domínios da memória, como, por exemplo, memória semântica, memória de procedimentos e, por último, a memória declarativa. Okay? A memória de trabalho ela não é sensível para um diagnóstico de uma síndrome demencial. Okay? Bem, baseado nisso, existe um outro conceito, que é um conceito de amnésia. Né? Bem, existem dois tipos, basicamente, dois grandes grupos de amnésia. Né? O que a gente chama de amnésia retrógrada e amnésia anterógrada. O que significam esses dois conceitos? Né? A amnésia retrógrada é a perda de memórias pré-existentes. E a amnésia anterógrada é um distúrbio da incapacidade, é uma incapacidade de fixar novas memórias. O paciente com um quadro demencial, ele tem um distúrbio geralmente da memória anterógrada, ou seja, ele tem uma incapacidade de fixar novas memórias. Como isso se expressa na prática? É que a gente ouve todo dia, olha, ele está esquecido, mas o que ele fez na infância ele lembra muito bem. Né? Ele lembra perfeitamente coisas de 50 anos atrás, doutor, mas ele não lembra o que está acontecendo, o que aconteceu ontem no jantar de família. Né? Isso é um dado extremamente sensível. Geralmente, com a progressão do quadro demencial, a memória, o distúrbio da memória anterógrada ele vai se intensificando, mas, eventualmente, também pode ir acometendo, lenta e paulatinamente, as memórias retrógradas do indivíduo. E, obviamente, nos quadros mais avançados, existe uma perda global da memória, tanto da memória anterógrada quanto da memória retrógrada. Bem, o problema é o seguinte, o diagnóstico ele é um diagnóstico difícil, não é um diagnóstico fácil. Por quê? Porque existem muitos fatores que podem confundir isso. Né? E eu acho que essa é a grande, talvez uma das mensagens aqui dessa aula, que existem condições clínicas que simulam e mimetizam quadros demenciais que podem ser completamente revertidos. Então, uma das perguntas que tem que ser feitas, né, é se aquela síndrome demencial ali ela é irreversível ou não. Né? Por quê? Existe uma condição conhecida como delírio, que é uma condição médica geralmente causada por um fator externo. O delírio é uma síndrome clínica de início agudo, súbito. E, geralmente ela tem um curso flutuante. O paciente ele alterna períodos de sonolência com períodos de extrema excitabilidade, extrema agitação, com muita desatenção. Geralmente, esses pacientes eles estão submetidos a algum estresse físico. Quais são esses estresses? Né? Geralmente, é uma internação, por exemplo. Então, talvez alguns aqui devam ter sabido disso. Tem algum parente que aconteceu isso. Né? Foi internado para fazer uma cirurgia e, no pós-operatório imediato, com dor, confinado, distúrbio metabólico, a pessoa começou a ficar desorientada, agitada dentro do quarto, não sabia quem era, começou apresentando alucinações, tremores. O nome médico para essa condição é delírio. Geralmente, os delírios eles têm causas, fatores precipitantes. Quais são os fatores mais comumente precipitantes? Infecções no idoso, confinamento, dor, distúrbios metabólicos, por exemplo, distúrbios do sódio, o paciente que está usando algum diurético. Então, muitas vezes, os delírios eles podem ser confundidos pelas pessoas menos atentas com um quadro demencial, mas você revertendo aqueles fatores que estão gerando aquela alteração aguda, você pode fazer com que o paciente volte à normalidade. Por que eu estou falando de delírio e eu estou chamando a atenção em relação a isso? Porque o delírio ele é um marcador de que esse paciente possa estar sujeito a desenvolver um quadro demencial em breve. Geralmente, quem faz delírio são pessoas que já têm a estrutura cerebral fragilizada, são os idosos que eventualmente estão internados. E muitas vezes eles fazem um quadro de delírio e às vezes eles não voltam à linha de base ou quando voltam de forma muito lenta. Mas é diferente, delírio é diferente de demência. E não é incomum a gente ouvir, meu pai está demenciado. Não, calma, ele está com delírio, nós vamos tratar e isso vai ser revertido. Outra condição médica que simula o quadro demencial é a depressão. A depressão é um distúrbio que afeta o humor,
do indivíduo. Para você ter um diagnóstico de depressão, dois fatores obrigatoriamente têm que estar presentes. Primeiro, o humor deprimido. Segundo, a incapacidade de sentir prazer com as coisas da vida. O nome médico para isso é anedonia. Anedonia. O quadro depressivo ele pode simular um quadro demencial. Por quê? Muitas vezes ele cursa com alterações físicas, como a apatia, a dinamia. Esses pacientes, muitas vezes, eles não falam ou falam muito pouco e podem ter alterações cognitivas. Qual é a boa notícia? Você trata a depressão, desaparecem as alterações cognitivas do indivíduo. Então, toda vez que você está diante de um diagnóstico de uma síndrome demencial, você tem que também avaliar a possibilidade do paciente não ter uma depressão, que essa depressão possa ser tratada e esse quadro possa ser revertido. Quando isso acontece, na depressão a gente dá o nome de pseudodemência depressiva. E eu já tive a felicidade de, algumas vezes, poder ver pacientes com pseudodemência e tratá-los e ver que a função cognitiva melhorou completamente. Outro simulador de demência é o déficit intelectual, né? Existe uma diferença entre déficit intelectual e demência. No quadro demencial, a pessoa atingiu a plenitude da sua função cognitiva e, em um determinado momento, a função cognitiva passou a declinar. Nos pacientes com déficit intelectual, não se atingiu a função cognitiva plena. Então, isso é uma coisa importante, né? Porque eventualmente pode chegar para vocês uma pessoa com déficit intelectual, desde quando nasceu, por exemplo, e com 40, 50 anos de idade, e alegar que tem um quadro demencial. Não, porque existe ali um déficit intelectual, né? Agora, uma pessoa com déficit intelectual pode desenvolver um quadro demencial? Obviamente sim, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que pacientes com síndrome de Down eles estão com um risco maior de desenvolver quadros demenciais, né? E depois eu vou entrar mais em detalhes mais para frente por que isso acontece, mas, eventualmente, isso acontece, né? Então, uma pessoa com síndrome de Down, que chega aos 40, 50 anos de idade, ele pode começar a perder as funções cognitivas e fazer um quadro demencial em cima de uma doença que gera um déficit intelectual prévio. E uma outra condição que pode simular muito são os quadros psicóticos. Muitas vezes nós neurologistas lidamos, mas os psiquiatras lidam muito com a psicose, né? O que é a psicose? A psicose é um distúrbio da percepção e do pensamento do indivíduo. A pessoa passa a fazer associações equivocadas do pensamento. Por exemplo, mas na psicose a pessoa se mantém lúcida, acordada, falando, conversando. Então um psicótico pode estar falando com você, você achar que ele é absolutamente normal, mas ele está no pensamento dele, algum distúrbio da associação do pensamento. Por exemplo, a pessoa acha que colocaram um chip na cabeça dele e que todo o pensamento dele está sendo ouvido por quem está aqui na plateia. E você não tem como, conversando com o indivíduo, tirar esse pensamento dele. Ou seja, a psicose, o pensamento do psicótico, você não tem como remover, não tem como demover o psicótico. Então, você não tem como argumentar com ele. E o interessante é que a psicose ela acaba nela mesma. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa diga que colocaram um chip na cabeça dele e que toda a informação aqui está sendo transmitida e as pessoas estão sugando a informação dele. E aí você, por algum motivo, você prove para ele, olha só, não tem chip. Abra a cabeça de alguém e fala assim, não tem o chip aqui. Ele vai falar assim, eu sei, mas você está simulando isso. Então, a psicose ela acaba sempre nela mesma. E, às vezes, o paciente psicótico ele pode ficar muito confuso. Pode existir uma confusão mental que simula um quadro demencial. Muitas psicoses elas são tratáveis, e isso pode ser revertido, eventualmente, com medicações. Bem, quais são as principais etiologias, né? Quais são as principais doenças que levam às alterações demenciais? 50% dos casos das demências no nosso meio são causados por uma doença conhecida como doença de Alzheimer. A segunda causa de demência é uma demência conhecida como demência vascular. São pessoas que têm fatores de risco vasculares. Por exemplo, hipertenso, diabético, dislipidemia, problema de colesterol alto no sangue. Isso faz com que o cérebro dessas pessoas sofra um estresse durante o processo de envelhecimento, e isso leva às alterações cognitivas.
A terceira causa de demência é a causa mista. São os pacientes que têm doença de Alzheimer e têm alteração vascular. Daí para baixo, as outras três, que é a demência com corpos de Levy, demência frontotemporal e demência associada à doença de Parkinson, elas representam cerca de 1/4 dos pacientes, 1/4 total dos pacientes. Chamar a atenção para a demência frontotemporal, que cursa com muita alteração de comportamento no início. Muitas vezes esses pacientes são confundidos com distúrbio bipolar do humor, por exemplo. Esses pacientes eles passam a ficar agressivos, eventualmente com hipersexualidade. Outros passam a apresentar jogo patológico, distúrbios graves do comportamento. E a demência com corpos de Levy é uma demência que cursa com muita alucinação, geralmente alucinações reais. A pessoa passa a ver pessoas que já morreram, gente dentro de casa, com muita alteração comportamental, com uma certa flutuação. Bem, essas são as principais causas. Eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma delas, das principais. Primeiramente, a mais importante, que é a doença de Alzheimer. É interessante que o Alois Alzheimer ele era um médico patologista alemão que trabalhava num hospital na Alemanha, que o hospital se chamava Hospital de Loucos e Lunáticos. Era o nome do hospital onde o Dr. Alzheimer trabalhava. E ele descreveu essa doença numa paciente chamada Auguste D., que é essa senhora, que está na foto, em 1906, que foi internada nesse hospital com um quadro de ciúme patológico. Ela achava que o marido dela atraía. Não existia, ou seja, ela abriu um quadro demencial com um quadro psicótico. Ela achava que o marido dela estava com ciúme patológico. E essa paciente foi acompanhada durante toda a internação e o Dr. Alzheimer percebeu que essa paciente apresentou cronicamente e progressivamente alterações de memória, alterações da capacidade de se orientar no tempo, no espaço, alterações executivas e faleceu por complicações associadas à imobilidade, uma pneumonia. E ele descreveu a doença. Que época foi isso, doutor? Só para 1906. 1906. 1906, Perfeito. exatamente. E a descrição do Dr. Alzheimer ela foi tão perfeita, tanto sob o ponto de vista clínico, quanto sob o ponto de vista patológico. Por quê? Porque ele avaliou o cérebro dessa paciente, ele fez a patologia do cérebro e descreveu as alterações patológicas que nós vemos até hoje nos nossos pacientes com doença de Alzheimer. Bem, a doença de Alzheimer ela é a principal demência no mundo. Antigamente, né, as pessoas falavam que os pacientes ficavam esclerosados, né? Então, meu avô... Esclerose. Exatamente. Meu avô teve esclerose ou arteriosclerose. Nada mais, nada menos que provavelmente a grande maioria desses casos eram de pacientes com doença de Alzheimer. Provavelmente a grande maioria. Ela é uma condição lenta e progressiva. Geralmente, ela afeta indivíduos acima dos 65 anos. E a patologia que foi descrita pelo Dr. Alzheimer, ela é caracterizada por alterações, atrofias em áreas do cérebro que nós conhecemos como áreas de associação, principalmente numa região conhecida como lobo temporal, que é a região do cérebro responsável pela fixação da memória e da linguagem, e também no lobo parietal, que é a região do cérebro responsável pela nossa capacidade de orientação no tempo, no espaço, leitura, escrita. Então, esses pacientes normalmente, eles se apresentam inicialmente com um distúrbio da memória episódica e um distúrbio da capacidade de se orientar no tempo e no espaço. Eles se perdem, eles não sabem onde estão, não sabem que dia estão. E uma outra coisa que é muito comum são as perguntas repetitivas. Então, a pessoa fala, está diante de um paciente, a família começa a achar isso muito estranho, porque ele fala assim, hoje nós vamos ao restaurante? Aí a filha fala, sim, papai, claro, nós vamos ao restaurante. E aí continua a conversa. Daqui a 2 minutos, mas hoje nós vamos ao restaurante? Como se ele não tivesse perguntado aquilo há 2 minutos atrás. Isso é um marcador muito sensível de alterações cognitivas na doença de Alzheimer. Bem, o Dr. Alzheimer descreveu 2 achados patológicos, que são esses achados, são as placas e os emaranhados intraneuronais. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso. Mas eu queria entrar em detalhes com vocês a respeito da epidemiologia da doença de Alzheimer. Ela afeta 24 milhões de pessoas no mundo. Existem 4,6 milhões de casos novos por ano. Isso significa um caso a cada 7 segundos. 30% a 40% da população acima de 85 anos tem diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, não estou querendo ser alarmista aqui, mas imagine só
talvez esse seja um dos maiores problemas do século XXI, que as pessoas vão chegar aos 85 anos de idade, vão chegar aos 90 anos de idade, e cerca de 30% a 40% vão ter diagnóstico de doença de Alzheimer. Se vocês olharem essas duas curvas aqui, que é uma curva de incidência a partir da idade, vocês vão ver que a curva ela começa aos 65, 70 anos aumenta, e aos 90 anos ela chega a praticamente 60% da população com 90 anos de idade. Então, você está diante de um idoso de 90 anos de idade, é bastante provável que esse paciente tenha alguma alteração cognitiva, e a curva ela sobe de forma exponencial. Bem, quais são os fatores de risco? Todo mundo deve estar se perguntando, eu não quero ter doença de Alzheimer, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para não ter, né? Bem, essa pergunta é uma pergunta que eu recebo todo dia no consultório, né? Doutor, minha mãe tem doença de Alzheimer, o que eu faço para não ter? O que eu posso fazer para não ter? Felizmente, você pode fazer coisas para diminuir o risco. Quais são esses fatores? Existem fatores que são modificáveis. Quais são os principais fatores? São os fatores associados à doença vascular cerebral. Então, se você é tabagista, daí parar de fumar. Se você tem hipertensão ou diabetes, controle muito bem a sua hipertensão e seu diabetes. Se você tem histórico de múltiplas lesões cerebrais, por exemplo, eles chamam de head injury, né, que é a lesão cerebral repetitiva. Isso é um fator de risco importante. Quais são as pessoas que estão sob fator disso? Jogador de futebol, pugilistas, lutadores de MMA, lutadores de UFC. Está mais do que provado que quem recebe múltiplos traumatismos cranianos durante a vida aumenta muito o risco de demência. E a gente vê isso na prática. Aí, né? O Maguila, Muhammad Ali, todas essas pessoas desenvolveram encefalopatias progressivas precocemente, né? Então, hoje em dia, existe, no último congresso da Academia Americana, teve um painel só sobre encefalopatias traumáticas. E a patologia de base dessas encefalopatias elas são patologias da doença de Alzheimer. Então, isso aumenta o risco. Você tem que ser informado. E eu acho que a população é muito pouco informada a respeito disso. Existem fatores que não são modificáveis, por exemplo, como a idade. A idade é o principal fator de risco. A incidência de doença de Alzheimer é um pouco maior em mulheres do que em homens. Ela é um pouco maior em pacientes que têm uma mutação, que têm determinadas mutações genéticas, por exemplo, como um gene conhecido, o gene da apolipoproteína E. É um gene que é responsável por limpar o cérebro dessas proteínas que se acumulam no decorrer do tempo. Então, esses são fatores que não são modificáveis. Bem, existe a forma familiar da doença de Alzheimer. E, geralmente, qual é o perfil? São famílias que têm várias pessoas com quadros demenciais, mas, geralmente, a síndrome ela aparece antes dos 50 anos de idade, ou seja, é raro, responsável por menos de 5% dos casos. Existem genes que estão descritos, talvez vocês tenham visto aquele filme Still Alice, né, Para Sempre Alice, que era uma médica que era especialista em neurolinguística e tudo mais, que ela apresentou precocemente um quadro demencial. No filme, ela tem uma mutação pré-senilina, que é uma mutação familiar. Essa mutação ela é uma mutação relativamente rara, né? Então, as pessoas ficaram um pouco assustadas com aquele filme, né, achando que podem desenvolver, mas a mutação que é contada no filme é a mutação pré-senilina, que é uma mutação relativamente rara, menos de 5% dos casos. Agora, não salta, é uma doença que não salta geração quando acontece, ou seja, se tem numa geração, vai pegar 50% da próxima geração. Então, se existe essa mutação ela deve ser pesquisada, porque isso serve como orientação genética, inclusive para planejamento familiar, né? E existe a forma não familiar que está associada a esses genes, aí eu não vou entrar em detalhe em relação a isso com vocês. Bem, essa é a macroscopia de um paciente com doença de Alzheimer. O que vocês estão vendo acima é um cérebro de um paciente, um cérebro normal. O que vocês estão vendo abaixo é um cérebro de um paciente com doença de Alzheimer. O que acontece com o cérebro desses pacientes? Aumenta a atrofia do cérebro. O cérebro ele perde volume com o tempo. E é nítido aí, né, que o cérebro de cima tem muito mais volume do que o cérebro de baixo. E essa atrofia é principalmente numa região do lobo temporal, conhecido como hipocampo e amígdalas temporais, que são áreas responsáveis pela consolidação da memória. Se nós pegarmos esse cérebro, virarmos de frente para vocês, fizermos um corte nesse sentido, mostrarmos ele de frente para vocês,
vocês estão vendo que existe uma atrofia muito intensa nessas partes mais de dentro do cérebro, que a gente chama de parte medial do cérebro, que são justamente as regiões responsáveis pela memória. E por que isso acontece, né? A gente sabe que os pacientes com doença de Alzheimer, eles entram hoje num grupo de condições que nós chamamos de proteinopatias. São doenças cujo o principal substrato é uma alteração da capacidade do cérebro de lidar com determinadas proteínas, de limpar o cérebro, se autolimpar, digamos assim, de determinadas proteínas. E essas proteínas elas se acumulam de forma progressiva no cérebro. A principal proteína é uma proteína conhecida como proteína tau, que ela se desestabiliza e se acumula na forma de emaranhados nos cérebros desses pacientes. Okay? Isso também leva a uma disfunção da atividade de determinados neurotransmissores. O principal neurotransmissor envolvido é um neurotransmissor conhecido como acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável pela consolidação das memórias. Então, os medicamentos que nós utilizamos, geralmente são medicamentos que aumentam a atividade dessa substância conhecida como acetilcolina. Bem, eu vou falar um pouquinho mais sobre o quadro clínico. Eu acho que isso é importante, sob o ponto de vista jurídico, porque o que a gente conhece sobre a doença hoje, né? A gente sabe que a doença de Alzheimer, ela tem uma fase pré-clínica e depois uma fase que o paciente passa por uma condição que a gente chama de distúrbio cognitivo leve. Em um determinado momento, um grupo desenvolve a doença de Alzheimer e outro grupo vai continuar com o distúrbio cognitivo leve, sem maiores problemas. Qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é você dar o diagnóstico da demência, porque distúrbio cognitivo leve não é igual à demência. Então, os pacientes eles podem se queixar de dificuldade de escrita, de dificuldade de leitura, mas se aquilo não está impactando a vida deles, você não está autorizado a dar o diagnóstico de demência. Quais são os pacientes que estão sob risco? São aqueles pacientes que têm as alterações, que nós chamamos de alterações amnésticas, que tem aqueles distúrbios da memória episódica que eu comentei com vocês no início da palestra. Bem, a principal manifestação é uma perda de memória de curto prazo, com dificuldade de retenção e repetição, desorientação temporoespacial. O que significa isso? Os pacientes eles têm dificuldade de saber onde estão. Então, você pergunta, uma das perguntas que a gente faz na avaliação é o seguinte: seu João, qual cidade que nós estamos? Qual país que nós estamos? Que andar do prédio que o senhor está? Que bairro da cidade que o senhor está? Muitas vezes o paciente ele tem dificuldade de dizer, por exemplo, o andar. Porque para você fixar o andar, você depende de uma certa capacidade de fixação da memória. Então, as pessoas, muitas vezes você atende o paciente no térreo, em determinada construção, e ele não sabe que ele está no térreo, ele acha que ele está no segundo andar. Uma pergunta muito sensível. Distúrbio da linguagem, por exemplo, como dificuldade para encontrar palavras e uma redução da conversação espontânea. Uma coisa que muitas vezes as famílias contam para a gente é que o paciente parou de conversar, ficou mais quieto, mais calado. Na verdade, ele ficou mais quieto, mais calado porque houve um empobrecimento do vocabulário. Uma dificuldade, por exemplo, para funções executivas, como, por exemplo, dirigir automóvel. Muitas vezes, uma das manifestações é acidente automobilístico. E é muito comum esses pacientes se perderem na rua. Então, é aquele paciente que ia de casa ao trabalho durante 30 anos, Copacabana, ao centro da cidade. Um belo dia, ele atravessou o túnel Rebouças e foi parar na Tijuca. Chegou lá, não sabia onde ele estava. Isso acontece. Outras manifestações. Dificuldade para lidar com dinheiro, por exemplo, porque esses pacientes passam a ter dificuldade de fazer cálculo. Então, é muito comum, não é incomum, nós observarmos que esses pacientes muitas vezes perdem dinheiro, sofrem prejuízos financeiros, vão aos bancos e o gerente do banco, por exemplo, vende para ele aquelas cotas de coisas, de investimentos, sem o paciente querer aquilo ali. Dificuldade para usar utensílios e trocar de roupas, por exemplo, é muito comum. No começo, isso é muito sensível, o paciente passa a se desorganizar em relação a essas coisas. Então, por exemplo, deixa um bolo queimar, deixa uma panela no fogo. Dificuldade de reconhecer familiares, disfunção executiva e distúrbios psiquiátricos. Isso é um fator de confundimento muito importante. Então, é muito comum o paciente com doença de Alzheimer
2, 3 anos antes, ter recebido um diagnóstico de depressão. E qual é a mensagem que fica aqui? A mensagem é a seguinte: todo idoso que nunca teve depressão na vida, que abre um quadro depressivo, você tem que pensar que esse paciente possa estar começando um quadro de uma doença neurodegenerativa. Por quê? Porque a depressão, geralmente, ela faz parte da biografia do indivíduo. A depressão, na maioria das vezes, ela começa na adolescência, na vida jovem, ela recorre, com o tempo tem uma tendência a recorrer, mas aquela pessoa que nunca teve depressão, que aos 65, 70 anos de idade, abre um quadro depressivo, você tem que pensar na possibilidade de um quadro demencial. Outras manifestações são as ideias paranoides, por exemplo, como roubo, infidelidade. Não é incomum os pacientes com doença de Alzheimer achar que o cuidador está roubando, que tem alguém da família querendo tirar dinheiro. E isso, às vezes, leva até queixas policiais, né? E gera problemas na família. Agitação, inquietude e distúrbios do sono também. Os pacientes, às vezes, perambulam de madrugada pelos quartos, né? Não dormem. É um problema relativamente complicado. Ok. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que existem coisas que simulam esses quadros demenciais. E isso deve ser pesquisado sempre. Então, essa é uma pergunta que eu acredito que muitas vezes deve ser feita, né, para aqueles que estão alegando que uma pessoa está demenciada. Quais são as perguntas? Isso pode estar sendo causado por algum tipo de remédio de uso crônico que essa pessoa está utilizando? Por exemplo, existem várias medicações de uso crônico que levam a alterações cognitivas significativas. Por exemplo, um grupo de medicamentos conhecido como anticolinérgicos. Pessoas que usam analgésicos fortes, por exemplo, derivados de opioide, morfina, algumas medicações psicotrópicas, remédios de tarja preta, clonazepam, bromazepam. Eu já vi pacientes com alterações cognitivas muito graves, que eram dependentes de Rivotril, usavam 4, 6 miligramas de Rivotril por dia, e que, suspendendo a medicação, o paciente voltou absolutamente ao normal. Abuso de álcool sempre deve ser perguntado. Pessoas que têm alterações, por exemplo, da tireoide, deficiências de vitamina, doenças hepáticas, doenças renais, elas, quando descompensadas, elas podem levar a alterações cognitivas. Uma outra causa muito frequente no nosso meio e totalmente reversível são os hematomas subdurais. Às vezes o idoso ele bate a cabeça em algum lugar. O último caso que eu vi foi o seguinte: o senhor era de 80 anos de idade, pegou um táxi. Quando ele foi entrar no táxi, ele bateu a cabeça na porta do táxi. Achou que não tinha acontecido nada, muita coisa. A filha estava com ele. 4 semanas depois, ele começou com um quadro de alteração de memória, alteração de comportamento, não sabia onde estava, ficou um pouco sonolento, e levou lá para eu poder ver. E eu achei muito rápido para ser um quadro demencial. E eu pedi um exame de imagem, o paciente tinha um hematoma dentro do cérebro. Fez uma hemorragia, que a gente chama de hematoma subdural. Foi operado, drenado o hematoma e ele está ótimo. Então, é uma causa reversível. Existem condições como, por exemplo, a depressão e uma outra condição conhecida como hidrocefalia que podem simular. Então, essas perguntas elas devem ser feitas, devem ser buscadas quando você está diante de uma pessoa que está alegando um quadro demencial. Porque imagina você dar um diagnóstico de demência numa pessoa que tem uma deficiência de vitamina B12, que você repõe a vitamina B12 e reverte aquilo completamente, né? Bem, então, quais são os passos, né? Eu vou falar os passos do ponto de vista médico, mas eu vou procurar contextualizar, né, com os aspectos jurídicos aqui, né? Quando você está investigando um paciente com demência, existem alguns passos. O primeiro passo é estabelecer a síndrome. O paciente tem uma síndrome demencial? Sim, ele tem uma síndrome demencial. Qual é o segundo passo? O segundo passo é procurar se aquilo dali é reversível. Você tem que procurar isso exaustivamente, porque 10 a 15% dos casos de demência elas são reversíveis. São tratáveis e são reversíveis. Então, isso deve ser procurado. Existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para o diagnóstico da síndrome demencial. São ferramentas muito simples que a gente aplica no consultório em 5, 10 minutos, de rastreio. Uma dessas ferramentas é o mini-exame do estado mental. O mini-exame do estado mental ele tem uma pontuação, 30 pontos. Nesse exame você pergunta sobre a orientação do paciente, ele vê a capacidade de memória, de cálculo, de função executiva, de atenção, de leitura, de escrita. É um exame que é feito à beira do leito, muito simples no consultório, e ele tem um ponto de corte.
Pessoas com alteração cognitiva, geralmente eles têm menos de 24 pontos no mini-mental, no mini-exame do estado mental. Qual é o grande problema desse exame? A pessoa tem que ter uma escolaridade de pelo menos 8 anos para fazer. Menos de 8 anos, ele passa a não ser tão sensível, porque muitas vezes a pessoa tem problema para fazer cálculo, leitura, escrita. Mas se ela tem uma escolaridade maior que 8 anos e tem uma pontuação menor que 24 pontos no mini-mental, provavelmente ele já tem algum comprometimento cognitivo. E se a pessoa tem menos de 20 pontos no mini-mental, 19, 18 pontos no mini-mental, geralmente essa pessoa tem uma demência moderada avançada. Então, provavelmente, essa pessoa está precisando de uma assistência de terceiros ou em período parcial ou em período total. Se essa pessoa tem menos de 12 pontos no mini-mental, eu posso assegurar para vocês que essa pessoa provavelmente vai precisar de assistência em tempo integral. Então, uma pontuação abaixo de 12 pontos no mini-mental leva... Eu, como neurologista, não precisa me dizer nada. Me diz o seguinte, a pessoa tem 12 pontos no mini-mental. Essa pessoa provavelmente está precisando de assistência em tempo integral. Okay? Então, é uma pontuação, uma coisa que deve ser perguntada. Né? Então, a pessoa tem uma quadra inicial. Você fez o mini-exame do estado mental? Qual é a pontuação do mini-exame do estado mental desse indivíduo? Outro teste muito sensível no nosso meio é um teste conhecido como teste do relógio. Esse teste é impressionante a capacidade que esse teste tem de captar alterações cognitivas. Esse teste é muito simples. O que você pede? Você pede um indivíduo para construir um relógio para você. Ele vai fazer o círculo, vai colocar os números do relógio e vai marcar 11 horas e 10 minutos. Pessoas com quadros demenciais, mesmo em estágios iniciais, independentemente da capacidade intelectual ou prévia do indivíduo, eles geralmente têm dificuldades em fazer o teste do relógio. Então é um teste muito sensível. Ele não é específico, ou seja, ele é sensível para dizer que a pessoa tem alguma alteração cognitiva significativa, mas ele não te diz qual é a doença que está causando aquilo. E a gente vê muitas vezes a evolução, né? Vocês veem, à direita de vocês aqui, o paciente com um pouco de dificuldade em cima, com grande dificuldade para desenhar um relógio, uma dificuldade significativa embaixo. Então, o teste é um teste de rastreio. E se eu tivesse, talvez, como médico, defendendo que uma pessoa tem um quadro demencial, talvez eu colocasse no meu laudo o resultado, eventualmente uma imagem, uma foto do teste do relógio, para convencer o perito de que aquele indivíduo realmente está com quadro demencial. Um outro teste muito sensível, esse teste é muito bom no nosso meio porque ele independe da escolaridade. A gente sabe que muitas vezes a gente está lidando com pessoas que não têm escolaridade muito baixa, 4 anos, 3 anos de escolaridade, obviamente não sabem desenhar um relógio, vão ter dificuldade de fazer um mini-mental. É um teste conhecido como o teste da fluência verbal. Como esse teste é feito? Você pede um indivíduo para falar o maior número de animais que ele conhece num período de 1 minuto. Então, você fala, seu João, eu quero que o senhor diga para mim, eu vou marcar aqui no meu relógio, no período de 1 minuto, o maior número, na maior velocidade possível, de animais que o senhor conheça. E ele vai falar. E ele começa a falar. Gato, cachorro, papagaio. Geralmente, as pessoas com doença de Alzheimer eles têm uma dificuldade muito grande na fluência verbal desde o início. É impressionante. Você está conversando com a pessoa, você acha que ela está conversando normal. Mas quando você faz o teste da fluência verbal, às vezes a pessoa fala 4 animais em 1 minuto, 8 animais em 1 minuto. O ponto de corte desse teste é que são 14 animais. Uma pessoa normal ela tem que ter capacidade de falar mais de 14 animais em 1 minuto. E muitas vezes nós observamos pacientes que falam 4 animais em 1 minuto. E geralmente, nesses casos, são pessoas que realmente já têm um quadro demencial bastante avançado. Então, se você está numa audiência, talvez você não quer constranger a pessoa no sentido de fazer perguntas muito. Pode fazer o teste dos animais e pedir a pessoa para falar os animais em 1 minuto. Vocês vão ver que realmente as alterações são bastante significativas. Inclusive em relação à repetição dos animais. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala cavalo, depois fala égua. Então, na verdade, é o mesmo animal. Né? Então, por exemplo, como eu ouvi esses dias, né? O cachorro, o filho do cachorro. Ele não consegue dizer. Né? Então, a pessoa repete. E ela não consegue diferenciar, mudar muito. Bem, esses são os testes que são feitos nos pacientes, então também devem ser perguntados, né, quais são os exames, né, que foram feitos para chegar ao diagnóstico. Né? Primeiro, o exame neurológico. O profissional mais habilitado para dar um diagnóstico de uma síndrome demencial é o neurologista. O psiquiatra também,
mas o neurologista mais, porque o neurologista ele busca as causas orgânicas para o que está acontecendo. Todo paciente deve ter uma avaliação, pelo menos, da função da tireoide e a dosagem da vitamina B12. Isso é fundamental, porque o hipotiroidismo descompensado pode levar a um quadro demencial igualzinho à doença de Alzheimer. Você repõe o hormônio da tireoide e a pessoa volta. E a dosagem da vitamina B12 deve sempre ser perguntada. É recomendado que esses pacientes façam um exame de imagem do crânio também, como uma tomografia ou uma ressonância magnética do crânio, para ver se não tem nenhuma alteração estrutural associada, como, por exemplo, um hematoma que possa estar simulando um quadro demencial. E no hipertiroidismo também, doutor? O hipertiroidismo não leva a demência. Sim. Ele leva a um quadro hipervigil, de desatenção, mas não as alterações. É o oposto. Geralmente o hipertiroidismo ele pode ser confundido com um distúrbio bipolar do humor. A pessoa fica muito agitada, muito taquipsíquica, digamos assim. Outras avaliações que devem ser feitas, e eu recomendo que seja perguntado isso, são no nosso meio, a sífilis ainda é um problema. Então, todo paciente tem que buscar a possibilidade de ter uma neurosífilis, que é uma causa tratada. Então, o exame que se pede é o VDRL. Situações específicas também, a gente solicita o exame de HIV e, eventualmente, exames toxicológicos também para os indivíduos. Okay? E situações mais específicas, a gente pode recorrer ao exame do líquor também, porque existem encefalopatias, quadros demenciais causados por doenças autoimunes, imunológicas, que podem simular uma doença, uma síndrome demencial, e esses pacientes são tratados com imunoterapia, com corticoides, e isso reverte completamente. Então, em algumas situações. Mas o que eu acho importante aqui? Perguntar se fez o exame da tireoide, se tem dosagem de vitamina B12, se tem o exame de imagem do crânio e se tem o exame para sífilis. Muitas vezes o diagnóstico é difícil no início e a gente recorre a uma coisa que a gente chama de avaliação neuropsicológica. Então, às vezes, alguns pacientes eles têm uma reserva cognitiva muito grande. Por exemplo, um engenheiro de aeroespacial ou uma pessoa com uma profissão intelectual, né? Muitas vezes, o mini exame do estado mental, o teste do relógio e o teste da fluência verbal, eles não são suficientemente sensíveis para você detectar que aquele paciente realmente tem um quadro demencial no estágio inicial. Então, a gente recorre a uma testagem que a gente chama de testagem cognitiva. Na verdade, o que é a testagem cognitiva? O neuropsicólogo ele pega cada um daqueles itens ali, daqueles exames, e faz exames mais sofisticados, do ponto de vista de tempo. Então, geralmente, esses pacientes ficam 2 a 3 horas fazendo testagem cognitiva e ele te dá um painel, como se ele te escaneasse cada área do seu cérebro. Lobo frontal, o que tem? Né? Então, tem alteração de comportamento, alteração da linguagem, alteração do julgamento. Lobo parietal, esse paciente tem alteração do cálculo, da escrita, da orientação. Lobo temporal. Então, ele te diz que em cada área do cérebro ele testa para uma determinada função da cognição. Obviamente, a gente não tem como fazer isso em todos os pacientes, primeiro por causa do custo, primeiro e segundo por causa do tempo também, mas alguns pacientes é importante. E eu considero a testagem cognitiva também, neuropsicológica, importante para aqueles pacientes, você está em dúvida se ele tem um distúrbio cognitivo leve ou se ele tem um quadro de demência no estágio inicial. Bem, existem vários testes que a gente pode lançar a mão, eu não vou entrar em detalhes nesse teste, vou chamar a atenção para os exames de imagem, mas eu queria... eu acho que talvez esse seja o ponto mais importante aqui da aula, né, que essa é a grande área de interseção do que eu estou falando com vocês, que é a parte médica e a parte jurídica. Né? Existem instrumentos validados que a gente pode utilizar para graduar a incapacidade do indivíduo. Para você estabelecer se esse paciente tem uma demência no estágio demência leve, moderada ou grave. Qual é o instrumento mais utilizado na literatura médica? Né? É um instrumento conhecido como CDR, que é o Clinical Demential Rating. É uma bateria de perguntas e testes que são feitos para avaliar qual é o desempenho da memória desse indivíduo no dia a dia dele, qual é o desempenho das funções executivas, qual é o desempenho da capacidade de julgamento e comportamento, qual é o desempenho desse indivíduo no passatempo, no lazer, no trabalho e nas relações sociais. É uma bateria de testes que é feita e você, no final, esse paciente recebe uma nota. Qual é o paciente que realmente, provavelmente, vai precisar de um quadro de interdição? É o paciente que tem o CDR2 ou mais. O paciente com CDR maior do que 2, ele realmente precisa
de um cuidador e ele precisa de um terceiro em tempo integral na vida dele. Então, esse paciente ele vai precisar provavelmente ele vai precisar ser interditado. Ele já tem um déficit significativo na memória, nas funções executivas, na capacidade de relação social, na capacidade de tomada de decisões e julgamento. Então, uma pergunta que pode ser feita é se foi feito realmente, se esse paciente foi graduado, sob o ponto de vista técnico, com o CDR, com o Clinical Dementia Rating. A gente usa muito isso para pesquisa, mas eu tenho utilizado cada vez mais no consultório nessas situações de interdição judicial. Bem, eu vou falar um pouquinho agora no final sobre o tratamento, não é? Então, assim, eu queria ressaltar com vocês que a primeira medida é identificar e tratar condições potencialmente reversíveis em relação ao tratamento. Segundo, existe uma necessidade de um apoio de cuidador para os pacientes. Então, isso aqui eu estou falando até mais com meus colegas médicos que estão aqui, né? A base do tratamento dos pacientes com um quadro demencial, principalmente a doença de Alzheimer, a base do tratamento são os cuidados. Por quê? Por que esses pacientes eles apresentam complicações? Eles apresentam complicações por quê? Porque eles têm quedas, se machucam, fazem hematomas, fraturam o colo do fêmur. Eles complicam por quê? Porque ficam confinados e muitas vezes imóveis. Então, pneumonia por broncoaspiração, infecções urinárias, tromboses venosas. Então, é muito importante o apoio de cuidados. Então, o cuidador ele tem um papel central no tratamento desses pacientes. Eu colocaria, se eu fosse fazer aqui um organograma, né, eu colocaria o médico e o cuidador juntos e o restante na periferia. Então, o cuidador ele é o olho do médico. Então, é muito importante para os pacientes. Então, estabelecer uma rotina de cuidados para esses pacientes é o mais importante. Muitas vezes, quando você faz o cuidado com o paciente, com um cuidador treinado, você vê que a coisa muda completamente. Primeiro, porque a família deixa de ser sobrecarregada, né? Então pode oferecer para o paciente os melhores momentos e o cuidador ele consegue identificar melhor determinadas situações, como, por exemplo, alterações de comportamento, dores. Então é muito importante o apoio do cuidador. Outra coisa que é importante é avaliar as competências, né, desses indivíduos. Então, por exemplo, isso talvez seja a parte mais difícil de lidar com pacientes com alterações cognitivas. Né? Em que momento que esses pacientes vão deixar de dirigir? Em que momento que esses pacientes vão deixar de cozinhar, de administrar uma determinada empresa, né? Ou um determinado negócio da família? Isso é uma situação, uma condição, são situações mais difíceis, mas tem que ser avaliadas. Outra coisa é tratar as complicações, né? O que eu costumo dizer? Geralmente as pessoas não morrem de doença de Alzheimer, elas morrem das complicações associadas ou à imobilidade ou a, muitas vezes, acidentes domésticos. Que momento institucionalizar essas pessoas também? Né? Obrigado. Nós sabemos que no nosso meio existe uma certa dificuldade, né, talvez cultural, né, de institucionalizar. Poxa, eu não quero colocar meu pai numa casa de cuidados, numa casa de repouso, né? Quero que ele fique na minha casa. Né? Nos países anglo-saxônicos já é diferente, né? As pessoas são levadas. Então, isso tem que ser visto caso a caso e, obviamente, considerando peculiaridades de cada família. Existe a possibilidade de tratamento medicamentoso, o tratamento medicamentoso, que eu posso dizer para vocês que ajuda muito os pacientes, principalmente nos estágios iniciais, porque ele melhora a memória, melhora o comportamento dos pacientes. Existem várias medicações que são utilizadas no nosso meio. As medicações mais populares, digamos assim, mais utilizadas são os remédios que nós conhecemos como anticolinesterásicos. São remédios que aumentam a quantidade de acetilcolina no cérebro, aquele neurotransmissor que eu disse para vocês que está afetado desde os estágios iniciais. Existem 3 anticolinesterásicos, a rivastigmina, a donepezila e a galantamina, são 3 medicamentos. A potência e a eficácia deles é a mesma. A vantagem da rivastigmina é que ela pode ser utilizada como adesivo, um PET. Os pacientes aceitam muito bem, né? Porque ao invés de tomar remédio 2 vezes por dia, ele coloca um adesivo 1 vez por dia, o cuidador tira no outro dia. Então, é muito confortável para os pacientes. Para os estágios mais avançados, existe uma medicação conhecida como memantina, que ela controla principalmente as alterações de atenção e de comportamento que os pacientes apresentam.
A maioria das vezes vocês vão ver os pacientes usando os dois remédios ao mesmo tempo. A combinação ou de rivastigmina com memantina ou donepezila com memantina, que são as duas mais utilizadas. Vocês devem estar se perguntando, essas medicações elas mudam o curso do quadro demencial? Elas afetam a evolução dos pacientes? Eu diria que elas afetam a evolução no seguinte sentido: elas têm um efeito sintomático sobre os pacientes. Então, enquanto o paciente está utilizando aquelas medicações, essas medicações eles têm um efeito nos sintomas. Então, nesse sentido, vários estudos mostraram que essas medicações elas diminuem a mortalidade dos pacientes. Então, vale a pena utilizar, independentemente do estágio. Bem, existem várias complicações e elas devem ser sempre vistas. Então, uma coisa que eu já vi acontecendo são pacientes com quadros demenciais, doença de Alzheimer, por exemplo, que estavam com um quadro grave, mas tinham muita depressão. E se trata da depressão, o paciente ele muda de estágio, ele volta para o estágio inicial. E isso, a família fica muito feliz, porque, olha, meu pai estava ele não queria sair de casa, e o senhor tratou a depressão, e agora ele consegue sair de casa, ele já vai na empresa, já vê algumas coisas. Então, muitas vezes, o tratamento de uma comorbidade num quadro demencial ele pode fazer com que o paciente mude de estágio da doença. Então, é sempre importante perguntar, é sempre importante ver isso. Apatia, agitações e agressões. A agitação e agressão, ela geralmente melhora muito quando o paciente tem um cuidador treinado. O delírio é uma complicação que pode acontecer dentro dos quadros demenciais, como a doença de Alzheimer. Geralmente, quando ele acontece, que são aquelas alterações de comportamento, flutuação que eu falei para vocês no início, ela está associada a infecções. Então, é aquele senhor que estava vindo muito bem com o tratamento, com problema de memória, mas o comportamento adequado, a higiene adequada, tudo mais, e um belo dia ele acorda agitado ou acorda extremamente sonolento, ele desperta e você não consegue acordar aquele indivíduo. Muitas vezes é uma infecção que está por trás do quadro demencial do paciente. Ok? Essas são as complicações. Bem, vou resumir agora os principais tópicos que nós conversamos hoje. Então, as demências são quadros neurológicos progressivos e estão associadas a comprometimento de múltiplos domínios cognitivos, ou seja, não é só a memória isoladamente. Então, se o paciente tem um distúrbio só da memória, principalmente só da memória de trabalho, ele não tem um quadro demencial. Eu diria que talvez metade das consultas hoje nos consultórios de neurologia são de pessoas que não têm um quadro demencial, têm uma preocupação com o desempenho da memória. A causa mais comum é a doença de Alzheimer, 50% dos casos, e a segunda causa mais comum é a demência vascular, para a qual existe tratamento e existe prevenção. É importante reconhecer precocemente as causas potencialmente reversíveis e curáveis. Eu falei para vocês várias condições dessas, e essa deve ser uma pergunta que deve ser feita, né, às pessoas que alegam, né, que têm um quadro demencial. A terapêutica ela inclui uma abordagem multidisciplinar, ou seja, não é uma terapêutica só médica. Eu colocaria o suporte familiar e o cuidador como peças muito importantes no tratamento desses pacientes. E o estabelecimento da incapacidade, ela depende de uma avaliação criteriosa e, preferencialmente, através de uma escala de escalas e de forma objetiva. Existem várias formas, o CDR, no meu entendimento, é a melhor forma de estabelecer a incapacidade dos pacientes. Muito obrigado.